Parabéns! Você acabou de acordar em um dia qualquer do ano de 2004. Tudo o que você viveu foi um sonho. Apesar de você se lembrar como é o futuro, você está de volta ao passado. Se baseando nesse cenário, fica a pergunta: você comemora de felicidade ou você chora de tristeza por ter que viver tudo de novo? É algo que discutiremos no vídeo de hoje, já que, como você pode ter visto, iremos debater porque o passado sempre parece melhor. 私には無理。やる気出ない。遊びたい。困った時の人頼み。O primeiro ponto a se comentar, e que eu vejo muitas pessoas esquecendo ou se recusando a falar, é que realmente temos um aspecto do passado ser melhor. Muitas das coisas em que a sociedade, no caso, evoluiu, entre aspas, não foram bem aceitas por quem já tinha vivido antes. E por ter esse peso de comparação, é possível dizer que tudo que se vivia no passado tem mais apelo do que se vive hoje. O próprio uso das redes sociais, que tinham menos filtro e censura, você podia dizer muito mais coisas e não se importar com nenhum tipo de moderação. Existiam grupos dedicados a você poder simplesmente se xingar e ninguém ficar triste ou com raiva disso. As pessoas não se sentiam ofendidas facilmente. Em outros aspectos, como o entretenimento, muitas coisas tinham mais carinho e mais apreço para serem produzidas. E quando se fala nesse argumento, não é dizer que hoje em dia não existem coisas que são feitas assim, ou que naquela época não existiam também porcarias que eram feitas, mas sim que as coisas de hoje em dia, em comparação com as coisas do passado, realmente possuem um pequeno abismo. Quem não viveu aquela época não consegue colocar isso na comparação, mas quem estava lá e compara com algumas coisas que vê hoje, pode dizer seguramente de que existem muitas coisas que não tinham o mesmo apelo. O mundo hoje é diferente e ele pode não ser agradável para pessoas que já viveram o antes. Por isso é muito fácil colocar que realmente o passado era melhor. O segundo ponto a ser dito é um aspecto que o nosso cérebro se utiliza, o de eliminar algumas memórias ruins e moldar o passado a atender uma expectativa que nós temos internamente. Por isso é muito comum ver coisas como você remover simplesmente o que não lhe era agradável e ter memórias apenas dos dias felizes. Antigamente você também teve dias ruins, você também enfrentou situações que não eram boas, você viveu dramas e outras coisas pesadas, só que isso o seu cérebro não lembra. Quando você retorna ao passado na sua mente, ele destaca apenas coisas boas, e isso faz com que tenhamos a sensação de que não existiam problemas no passado. E por ele simplesmente já ter passado, como o próprio nome diz, você olha as situações com um certo ar de superação e consegue dizer facilmente que não era tão ruim ou que você poderia ter resolvido aquilo facilmente, como meio que resolveu. Mas quando você estava lá na situação, aquilo parecia sem solução, você também sofria, você também tinha problemas, só que é tudo meio que maquiado. Por isso que é possível você analisar em mídias, por exemplo, quando isso acontece. Pessoas falando que jogos de antigamente eram melhores que jogos de hoje em dia, quando se você comparar o tempo de duração, as mecânicas, os gráficos e outros elementos, é possível ver que esse argumento não faz muito sentido. Os jogos de hoje conseguem ter muito mais conteúdo e muito mais coisas em seu favor do que os jogos tinham antigamente, que dependiam muito da criatividade dos seus produtores de fazerem mágica com o hardware limitado que tinham na época. Da mesma maneira se vai filmes e séries, existem coisas boas, hoje em dia também existiam coisas ruins no passado, porém você faz apenas essa seleção de coisas que você gostou, afinal se você só lembra de algo ruim caso ele tenha marcado muito para você não repetir de novo. Então se você assistiu um filme que foi uma porcaria ou se você perdeu tempo para ver o final de uma série que não lhe agradou, você só vai lembrar desse aspecto. E ainda assim, por conta das invasões nostálgicas, de você associar coisas do período àquela mídia, existe uma grande possibilidade de você sequer achar aquilo tão ruim. É onde os filtros da nostalgia costumam agir de novo.
Segundo essa matéria do UOL que eu li e achei muito interessante para utilizar de pesquisa para esse vídeo, existe uma combinação de aspectos que fazem nos pensar que antigamente era melhor. O nosso cérebro nos preserva, conforme foi dito no primeiro tópico, de coisas ruins e situações dolorosas, fazendo com que as memórias mais marcantes sejam sempre as boas. Outra coisa que essa matéria comenta é que ele não faz distinção de períodos. Ou seja, para nós é como se o ontem fosse simplesmente aplicado ao hoje, mas com as coisas que achamos boas. É interessante notar que esse fenômeno é coletivo, e é possível você encontrar diversas pessoas sentindo nostalgia por eras que não viveram, ou até mesmo desejando viver em um passado que praticamente não existe, pois ele é moldado com as percepções que temos hoje em dia, com base no que conseguimos acessar. É como você escutar uma música de city pop no YouTube e desejar ter vivido no Japão dos anos 80, mas você tem essa percepção sendo alguém dos anos 2020 e apenas analisando as coisas boas daquele período, tendo um acesso a uma tecnologia e a uma visão de mundo que na época não existiam. Então, o passado que você deseja é na verdade uma combinação de fatores, um cenário que realmente existiu com algo que você está pegando agora do presente. Uma outra coisa interessante que essa matéria cita é que o passado ele tem sim a sua mágica, mas é complicado você olhar para ele sempre achando que ele era melhor. Então é necessário fazer uma pequena distinção de coisas que podem ser levadas e coisas que é melhor você colocar o presente para jogo, afinal a vida é no hoje. Por fim, um outro aspecto dessa mesma matéria relaciona como o nosso cérebro encarava experiências antes e depois. Ele já está um pouco mais velho e um pouco mais desgastado. Ele não tem mais a mesma capacidade de aprendizado que ele já teve em um momento que tudo parecia novo. Então é preciso sempre injetar novos estímulos nele, porém cada vez você está mais preparado. Assim como várias estruturas do nosso corpo que possuem aprendizado e possuem uma memória, a gente pode relacionar muito bem isso com exercícios, onde quando você começa algum exercício novo, ele é mais difícil de ser executado e posteriormente você se acostuma. E o cérebro funciona da mesma maneira. Você vai criando uma espécie de tracking de tudo que já aconteceu e com isso fica difícil você pegar coisas novas e sentir o mesmo ânimo. É como já estar acostumado e literalmente desgastado de tudo que já aconteceu. Além do mais, o tempo leva pessoas, leva coisas que lhe eram interessantes e você não consegue mais replicar essas experiências. Por isso temos sempre a sensação de que o passado vai ser melhor, afinal nós podemos selecionar alguma memória específica que contava com pessoas específicas, atividades específicas e um monte de coisa que não podemos mais realizar. Afinal, não somos sequer a mesma pessoa que vemos lá no passado, nós mudamos, talvez para coisas que não gostamos e talvez tenhamos até mesmo atitudes que nos impeçam de apreciar o presente. Como sempre gosto de pontuar nesses vídeos de reflexões, é uma combinação de fatores. Você pode ver muitos argumentos que colocam apenas a culpa na nostalgia, sem reconhecer que sim, existiram algumas coisas que pioraram e que não dá para fazer mais da mesma maneira, nos fazendo sentir falta de como o passado era mais simples. Você tinha acesso à tecnologia sim, mas era uma tecnologia muito longe do que temos hoje em dia, o que ainda permitia um espaço para a criatividade e para o seu próprio desenvolvimento. Hoje, como você tem muitas outras ferramentas, fica difícil ser criativo ou trazer coisas próprias para esse mundo tecnológico. É até difícil imaginar que uns anos atrás, para você se conectar à internet, era necessário ter um aparelho estacionário, ou então ir para um lugar onde você podia executar essa atividade. Hoje você possui o acesso à informação na palma da sua mão, é tudo na hora, tem que ser tudo rápido e tudo chega com um excesso de informação, fazendo você sentir saudade realmente de tempos mais simples, onde para conversar com uma pessoa era necessário o MSN, que você acessava em um computador, e mesmo que houvesse SMS e pacotes de celular de operadoras, não era um negócio tão popular quanto hoje em dia. Ao mesmo tempo, as facilidades do tempo atual nos proporcionam entretenimento e diversão, um novo aspecto de vida e algo que temos de percepção,
fazendo com que sim, o passado ele esteja lá para você poder olhar e você até pode sentir falta dele, mas existem muitas coisas do hoje que se estivessem lá não fariam esse passado ser tão bom. E retornamos com isso à dualidade humana. Parece que nada está bom e que sempre que o tempo passar, sentiremos falta do que já foi. Afinal, o ser humano só valoriza quando ele perde. É algo da nossa natureza.